para ressuscitar que Deus venha trabalhar no nosso coração, os mortos, tirar toda a ansiedade do nosso Ele tem coração. poder também para te fazer chegar a tempo nessa visita, para levantar seu irmão do hospital. Você só precisa ter, você precisa confiar. Não porque eu estou falando, ou porque as outras pessoas falaram, mas porque a Bíblia diz, e ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz que se nós confiarmos nele, ele pode mudar a situação da nossa vida, mudar o quadro da nossa vida. A Bíblia diz, eu sei, mas é difícil, né? É mais difícil, né? Tá. Mas por que você acha tão difícil? O que impede de você de acreditar? Porque eu sei que quando eu vejo meu irmão com aquele jeito lá, eu faço. Eu pensando mesmo, sabe? Esse Deus existe, né? Ele está lá. Mas ele sempre foi doente, irmão? Não, o doente de repente. Então você não acredita que Jesus pode trazer ele de volta ao estado de saúde que ele está? Buscar com fé, que o Senhor Eu acredito, mas tentar salvar a sua família. Mais ou menos. Então pede para Deus aumentar a sua confiança, para você confiar plenamente. E se você não confiar, o que você vai falar para o seu irmão quando você chegar lá? Que ele está doente, ele está aqui. Você já foi lá, ele está consciente, aí vai conversar com ele. Tá. Então, o que você vai dizer para ele se você mesmo não tiver confiança? Porque ele está lá, ele está doente, ele está lá com confiança. O que você vai dizer para ele se você mesmo não confiar? Você confiar. Se você quiser, a gente pode colocar o nome do seu irmão no caderno de oração. Porque, olha, Como é que é o nome dele? Davi? E o seu? Daniel. Então, quem colocou esse nome da Bíblia? Você ela é evangélica ou é católica? Amanhã é evangélica. Então, e por que você não confia no Deus da sua mãe? Quando vocês eram jovens, ela não levava vocês na igreja? Difícil quando a gente Levava 24. De vez em quando só? Mas por que vocês não gostavam disso? Quer dar saudade de mim. Eu também não gostava. Hoje eu aprendi a gostar. Depois de muitos sofrimentos, tive um encontro com Cristo. E hoje eu aprendi a gostar. Também tem problema. De repente, quem sabe, né? Também tem problema também. Tem problema de saúde da família de vez em quando. Mas eu aprendi a entregar na mão de Deus. Procura conhecer a Ele melhor. Tem desejo de conhecer o Deus da sua mãe melhor? Então, nessa Bíblia que eu te dei, tem um endereço da minha igreja. Endereço da minha igreja. Tem contato meu e tem contato da igreja. Bom, precisa, eu não posso te forçar, precisa você sentir o desejo. Mas se você sentir o desejo, você entra em contato. No meu celular, da igreja, eu tenho endereço aí também. Para você estar na nossa igreja, para você conhecer melhor a palavra de Deus. Sua mãe já te pegava na igreja quando você era jovem, você tem um encontro com Deus da sua mãe. Entregar a sua vida na mão dele. Entregar a sua vida na mão dele. Aliás, se você abrir o seu coração, mesmo aqui dentro desse homem, você pode entregar a sua vida na mão dele. Entregar a sua vida na mão dele, entendeu?
para você servir a Ele com fé, com confiança, Isso. Se Deus e para pedir também a Ele que Uma reforma. tome a vida do seu Vai ter que irmão nas mudar suas muita mãos. coisa. Você quer? Não precisa fazer, não precisa eu expor você, não precisa falar algo, nada. Aqui mesmo nós dois conversando. Se você quiser entregar a sua vida na mão de Deus, eu posso orar por você. Você quer entregar a sua vida na mão dele agora? Agora não. Vou lá, vou ver meu irmão lá primeiro. Sim. Tá. Vou ver quando ficar Você bem. pelo menos dormir. Mas qualquer coisa eu vou lá. Eu dou uma ligada, eu vou lá na sua igreja. Tá bom. Eu vou descer, tá? Deus te abençoe. Você encontra o seu irmão com saúde. Não esquece de ler a Bíblia que eu te dei. Eu contei meu nome aí. Paz, Deus te Porque às abençoe. vezes realmente não tem ninguém para conversar sobre isso. Muito obrigada mesmo. E aí, minha gente? É. Convenceu? Ela aceitou Jesus? Aceitou? O rapaz não aceitou, não. O rapaz é duro, não. Ela aceitou Jesus? Tá bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos conversar pela irmã Cida. Por que nós estamos fazendo isso? Porque a gente tem que acostumar. Saber, a gente já sabe. A gente tem que acostumar a falar. Porque senão, como é que a gente prega, como é que a gente evangeliza, se a gente não perder o acanhamento de falar, não começar a desenvolver essa comunicação do Evangelho. Porque às vezes sobre outros assuntos a gente conversa que é uma beleza. Mas na hora de conversar sobre o Evangelho fica difícil. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho alto para a gente ouvir bem. Tá bom? Só um pouquinho, não precisa falar muito não, só para a gente ouvir bem. A senhora evangelizou no evangelismo simulado, esse evangelismo pessoal simulado, a senhora evangelizou a irmã Rosana, não foi isso? Sim. Quais foram as dificuldades que a senhora encontrou ao evangelizar? Dela? Isso. Então, achei a dificuldade dela, que ela comentando assim, que a família dela... Não, desculpa, deixa eu explicar melhor. A dificuldade que a senhora encontrou para conversar com ela, as resistências dela, aonde que ela resistiu, onde que ela tentou sair fora. Aí depois a senhora fala das dificuldades delas. Primeiro a dificuldade da senhora em lidar com ela, depois a senhora fala das dificuldades dela. Nesse simulado. Achei ela muito... assim, sem... A senhora precisa falar um pouquinho mais alto. Toma água. Preciso. Meu Deus. Sou um pouquinho nervosa. Estamos entre amigos. Diz para nós, no evangelismo simulado, quais as dificuldades que a senhora se encontrou em aproximar-se dela? Então, ela é muito um pouco difícil, um negócio que ela fica, negócio de trabalho, ela põe muito empecilho em respeito ao trabalho dela, de não ir para a casa do Senhor. Ela não vai por dessas condições, porque ela tem muito trabalho. Aí eu falei para ela que ela tem que deixar um pouquinho do serviço de lado e procurar um pouco de espaço para ir para a casa do Senhor. Aí... E quais as dificuldades que ela apresentou? Além do trabalho, que a senhora ia falar, a senhora ia começar pelas dificuldades dela. Sim, ela falou que tem muita dificuldade, a casa dela é muito amontoada, muito bagunçada, tem um marido que é desviado, filho que vai no bar, e ela é muito estressada. E que solução a senhora apresentou para ela nesse momento? Eu falei para ela que se ela
ela for para a casa do Senhor, tudo vai passar, porque através dela indo, o Senhor pode salvar a família dela. Através dela ir, o Senhor vai trazer os dela todos e tudo vai se acalmar. Que o Senhor ela tem que abrir o coração para aceitar o Senhor e buscar o Senhor, né? Para que os filhos dela, o esposo, possa vir junto com ela, juntamente. Que é através dela que o Senhor quer ganhar a família dela. E qual o ponto de contato, a facilidade? O senhor encontrou com facilidade ou o senhor encontrou dificuldade em falar com ela? Eu achei ela muito dura, muito difícil. O coração dela é bem endurecido, né? Mas eu falei pra ela que ela dando o primeiro passo pro Senhor, o Senhor pode abrir o coração dela e que o Senhor venha mudar. Então a senhora não encontrou nenhuma facilidade, filho? Muito não. Eu acho dura. Muito não, então encontrou alguma. Ela é meio endurecida de A senhora coração. falou muito não, então encontrou alguma, pelo menos pouco. Qual foi? A respeito da família dela, serviço de casa, serviço que ela trabalha fora, e quando chega em casa tem que cuidar da casa, cuidar do esposo, dos filhos. Foi esse aí que ela é bem complicada, mas Mas a senhora não está entendendo. Há algum ponto que a senhora tenha conseguido se aproximar dela. Essas são as dificuldades, agora mudamos. Há algum ponto que a senhora tenha conseguido se aproximar. A senhora não disse que ela aceitou Jesus? sim. Então, qual foi o ponto que a senhora conseguiu se aproximar? Eu fiz um convite para ela, aí ela falou assim, mas será? Se eu for para a igreja, eu vou. O Senhor vai tirar essas preocupações da minha cabeça. Eu falei para ela que sim. Aí ela falou, então eu vou. Eu vou ir lá na sua igreja. E a senhora gostou desse tipo de trabalho, desse evangelismo pessoal simulado ou não? Sim, Sim, gostou? gostei. A senhora acha que foi bom, a senhora aprendeu alguma coisa e tal? Aprendi um pouco. Aprendi, né? Irmã Rosana, como é que foi evangelizar o personagem criado pela irmã Cida? Porque é um personagem, só que conforme que ela tem um coração duro. Mas não é ela, não, é um personagem. Como é que foi evangelizar o personagem que a irmã Cida criou? Não foi tão difícil, mas ela colocou algumas barreiras, né? Algumas dúvidas que ela tinha concernente à igreja, a pastores, né? A pessoa dele na igreja, mas ela não foi uma pessoa muito difícil de se aproximar para levar a palavra. Não foi muito difícil? Não. E a senhora conseguiu ganhar para Jesus ou não? Consegui. Conseguiu. Mas quer dizer que o ponto difícil dela é que ela olhava os problemas que tem dentro da igreja. E qual foi o ponto fácil? O ponto fácil que ela ouvisse? Isso. Foi falar de que Jesus era bom, que Deus tinha soluções, né, para a vida dela e que ela como ela dizer que já tinha ido na igreja, já tinha conhecido, então foi mais fácil porque ela já tinha uma noção do que era a palavra de Deus, né? Ela só precisava entender que o homem pecador vai ter problema em qualquer lugar que ela tiver, tanto na igreja quanto fora da igreja, sempre vai ter um problema. Então, foi mais fácil. E o que a senhora achou desse trabalho de simulação? Interessante, muito bom, porque desenvolve a gente ter a percepção de como que a gente pode se aproximar da pessoa para falar de Deus, né?
Às vezes só com uma reclamação boba de um dia que não está muito bem, você consegue entrar por ali e falar sobre Jesus. Então, o nome disso é ponto de contato, né? Disso que a senhora falou, alguma coisa que não está muito bem, por ali a gente consegue começar a falar de Jesus. Se a senhora fosse treinar um grupo de pessoas para evangelizar, a senhora usaria também esse tipo de simulado, entre outras coisas, ou não? Sim, usaria. Usaria? Tá bom. Irmão Daniel, o pessoal, quais são as dificuldades que o senhor encontrou para evangelizar o personagem que eu criei? A dificuldade é porque ele reclama muito. Murmurador, não acredita em Deus, um pouco difícil. Mas com um jeitinho eu fui convencendo, um pouco, né? Aí ele é duro. Mas ele aceitou Jesus? Não aceitou não. Mas cita aí alguma dificuldade que ele colocou. Alguma dificuldade que ele colocou. Ele colocou? Ah, Também não te lembrar. Que como ele poderia confiar em Deus ou acreditar, como que tinha que fazer, né, para nascer de novo. para Nascer de novo. nascer de novo? Ele perguntou isso? Foi, né? Eu não lembro mais. Oi? E teve alguma facilidade ou só foi pedreiro? Não, foi só para pedreiro. Ele nada faz. E ele aceitou Jesus? Não, ficou para depois. Pegou o meu contato para mim. Depois está ligando para estar convidando ele. Tá? Mas eu estava prestando atenção, parece que ele falou dos pastores ladrão. Chamou o pastor do ladrão, chamou Pastor que sai com a mulher dos outros, que os eu sabe outros, né, dos outros, os irmãos que batem em mulher. Eita. É difícil. Ele falou isso? Falou. Cabra ruim. Me xingou o motorista. Não é fácil não. Pois é. Falou que o motorista estava com o pé no bolso. Vai no bolso. Pois é. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu era desse jeito mesmo, igual esse personagem. Esse personagem era no passado. Era no passado. Ele falava que meu camarada. Se o crente cai na besteira de falar em inferno comigo, eu vou lá para aqui, inferno é aqui mesmo. Mas tem muito que falar isso. Cansei de falar para os crentes que inferno é aqui mesmo. Inferno pronto, que aqui não. Pois é, o personagem que o irmão Daniel criou, até que ele era bonzinho. O único problema dele é que ele queria negociar com Deus. Ele só acreditava em Deus se o irmão dele fosse curado. Se o irmão dele fosse para o Beleléu, já era. Ou seja, a fé dele estava presa à vida do irmão dele. E ele já conhecia o Evangelho, era filho de crente, mas ele levava na igreja quando era pequeno. Tanto é que o irmão dele, ele chamava Daniel, o personagem, o nome dele, e o irmão dele chamava Davi. Então a mãe deles era crente, levava eles na igreja quando era pequeno, mas depois de grande não quiseram mais saber de Jesus não. Aí o Davi ficou doente e ele queria negociar com Deus. Convidei ele para aceitar Jesus, fiz o apelo, ele falou que só aceitava se Jesus curasse o irmão dele. Então é terrível. Mas Daniel, o que você achou do simulado? Achei bom. Achou bom o simulado? Você aplicaria esse tipo de estratégia para ensinar alguém que fosse trabalhar em evangelismo com você? Aplicaria. Aplicaria? É bem difícil isso mesmo de desenhar. Às vezes quando eu vou falar de Jesus lá, os camaradas lá da firma lá, eles fazem quase a mesma pergunta que o professor fez. Esse é o chamado ponto de contato, a procura do ponto de contato, ou o aproveitamento quando ele aparece sozinho. Porque às vezes ele aparece sozinho. Né?
numa condução, a pessoa senta do seu lado nervosa, na fila do hospital, a pessoa começa a reclamar do atendimento. Entendeu? Agora, a gente não pode já entrar com tudo, dizendo que Deus é bom, que Deus vai resolver já de uma vez, porque às vezes a pessoa está tão nervosa que ela acaba se aborrecendo ainda mais. Tem que ir chegando devagar, reconhecendo que verdadeiramente as coisas são difíceis, para depois começar a usar o ponto de contato. Se você já chegar com tudo, a pessoa já te fala logo, porque não é com você, queria ver se fosse com você e tal. Tem pessoa que se fecha, não quer conversar mais. Então tem que aproveitar e saber aproveitar um encontro num ônibus, um encontro numa fila de hospital, aguardando atendimento, um vizinho que, numa conversa de calçada entre um vizinho e outro, que começa a reclamar, tanto o homem quanto a mulher, né? E também o evangelismo pessoal depende muito do testemunho também. Quando o evangelismo pessoal é com pessoa, é direcionado a pessoas do seu convívio, pessoas próximas a você. Se você, quando varre a sua calçada, você coloca o lixo na frente da casa do seu vizinho, aí você vai ter problema. Se você não dá bom dia, não dá boa tarde, não fala oi, se ele fala mal do governo, você vai e fala junto. Aí dificulta o ponto de contato. Eu fui evangelizar uma pessoa, uma certa vez, e a pessoa falou para mim assim, você conhece meu vizinho? Eu falei, conheço. Ele falou, ele é pastor, né? E eu não podia mentir, falei, sabe que o vizinho do pastor falou para mim? Pois é, ele é pastor, não me dá bom dia, não me dá boa tarde, nunca falou nada de Deus para mim. Eu morando ali do lado dele, ali, passei vários processos, várias vezes que, tá certo que a pessoa que não é crente não fala processo, né? Essa conversa de processo, que fala mais é crente. Passei várias dificuldades, ele nunca me deu uma palavra de consolo, e nem nunca se dirigiu a mim, nem por um bom dia, nem por boa tarde, nada. E disse que é crente. E realmente, aquele pastor era o agente secreto de Deus. Na empresa que ele trabalhava, ninguém sabia que ele era nem crente, quanto mais pastor. Então essas questões dificultam o evangelismo pessoal. Tá bom? Irmã Rosana, guardem os folhetos para a gente usar na cruzada. Como é que está a cruzada? O pregador está convidado, o pastor Reinaldo, conversaram com a esposa dele, está sempre para ela voltar. O culto está todo programado, quem vai ter oportunidade, quem não vai. Assim como eu fiz a abertura rapidinho do culto de evangelismo na sala de aula, agora eu tenho que fazer a abertura também, tá? Mesmo que o pastor Edinho não tiver, eu tenho que fazer a abertura e eu apresento ele e aí vocês trocam adiante. Por que eu tenho que fazer a abertura? Porque eu tenho que falar que o trabalho é um trabalho de evangelismo da classe da Escola Teológica do Instituto Servível. Eu tenho que falar. Inclusive, tenho que explicar isso para ele não estranhar. Nossa, eu sou pastor da igreja, ele vai falar primeiro que eu. Eu vou falar só isso. Vou falar só isso. Se ele vou apresentá-lo, eu acho que vai estar. E aí ele fala e depois passa para vocês. Tá bom? Tem que conversar com ele direitinho para ele não demorar para passar para vocês, porque vocês estão em prova, vocês estão sendo testados, vale uma nota. Igual aquele culto aqui foi bom, mas eu esqueci de um detalhe, não teve leitura oficial, que é um costume das Assembleias de Deus, né? Não teve leitura oficial.
Não teve leitura oficial, tem várias leituras, irmãos, mas não tem. Você percebeu, irmão Daniel, que não teve leitura oficial? Que é aquele negócio que costuma da Assembleia de Deus, vamos ler a leitura oficial. Não teve, mas teve muita coisa boa. As oportunidades foram bem aproveitadas, o tempo foi bem dividido, os hinos cantados foram hinos propícios, a palavra pregada foi uma palavra propícia. Só tem essa observação a fazer, que faltou a leitura oficial. Mas no mais, foi tudo bem. Então lá não pode faltar a leitura oficial, tá bom? Não pode faltar a leitura oficial, não pode esquecer que está se comemorando o dia da Bíblia, tá bom? Não pode esquecer isso. O pastor Sidney não está aqui, ele é um dos líderes, a senhora tem que passar isso para ele, lembrado, tá bom? E torcer para não chover. Agora, se garoar, já vai estar tudo lá, vai ter que fazer com garoa mesmo. Né? Mas se chover forte, fica complicado. Vem uma aluna minha de Suzano, tudo indica que ela vem. Né? A Celeste. Aí eu vou encontrar com ela na estação às 10, eu vou encontrar com ela às 9 horas na estação Jardim da Mara e vou descer. Já marquei 9 horas com ela para não dar chabu. Tá bom? Agora a pergunta que não quer calar, vocês querem ir embora mais cedo hoje ou não? Ou querem ir para a rua ver se a chuva parou? Acho que não, nem para a rua ver se a chuva parou. Já fez um ventinho. Já fez um ventinho gelado, não é isso? Então vamos lá. Daniel, palavras finais sobre esse trabalho, sobre a aula, sobre a matéria de evangelismo como um todo, não só sobre a aula de hoje, sobre a matéria de evangelismo como um todo. O que o irmão está achando, se está acrescentando alguma coisa, se não, se eu dei uma aula um dia desses, fui perguntar isso para os alunos, ele falou, não acrescentou nada não. Ele já sabia isso tudo. E aí eu fiz, corta. Muito bom, muito bom. O que você está achando da matéria de evangelismo? Sempre acrescenta, né? Estou aprendendo bastante, é a mesma coisa que você falou. Principalmente o ponto de contato, né? De já chegar falando, já ter diretamente assim, já, porque às vezes a pessoa pode se sentir, como é que fala, sentir acuada, né? Falar, não é você que está passando por isso e tal. Saber chegar, saber falar direito. E é muito bom. Isso você diz, isso é sobre as aulas, sobre a aula de hoje, entendi direitinho. Mas e sobre as demais aulas? O que o irmão achou? Sobre o culto também. O culto foi bom também, aprendi bastante, nossa, eu li bastante, estudei bastante sobre evangelizar, né? Também. E as demais aulas? Tudo bem, está acrescentando bastante coisa, graças a Deus. Nascida. Também eu estou aprendendo bastante. Porque eu via mas estou aprendendo. Aí eu vou aprender porque eu vou me abrir mais, né? A falar com as pessoas, porque eu sou muito devagar nessa parte. Tanto de ler, né? A gente vai lendo, a gente vai aprendendo. E eu estou gostando muito. E da matéria de evangelismo e do curso em si? No curso também, eu estou gostando também, muito bom. Porque a gente vai cada dia aprender uma coisa mais, né? E somente para ler, né? Que a gente. Eu mesmo eu falo com ele, eu não gosto muito de ler, mas ultimamente eu estou pegando já, estou lendo bastante já. Então, é um desempenho, né? Eu estou gostando. Irmã Rosângela, o que a senhora está achando da matéria de evangelismo e do curso como um todo? A matéria de evangelismo é muito boa, aprendi muita coisa também. Acho que a maneira de como
comunicar, né, com as outras pessoas, para evangelizar. Então, eu aprendi muito, bastante também. E o curso me ajudou muito, tem me ajudado bastante, graças a Deus. Já tem mais de um ano, né, que eu estou no curso e eu achava que eu não ia ficar até o final e estou chegando no final, graças a Deus. Então é algo que só está me acrescentando. E o ano que vem o negócio vai ser ainda melhor, porque nós encerraremos o ano com evangelismo, começaremos com missões e depois nós vamos para o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Então nós já estudamos toda a Bíblia. Esse estudo bibliológico, autor, data, propósito, nós já estudamos quase a Bíblia toda nesse sentido. Autor, data, propósito, tema, nós já estudamos ela quase toda, só falta o livro do Apocalipse. E aí depois nós vamos entrar em teologia sistemática. Teologia sistemática nós vamos falar sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem. Então ainda tem bastante coisa boa. Porque esse curso é um curso básico, mas é um curso básico bem reforçado, bem completo. Bem reforçado. Então eu quero animar vocês a pegar firme, porque ainda tem bastante coisa boa pela frente ainda. Tá? Estamos, a partir de fevereiro, nós já podemos dizer que nós estamos na segunda metade do curso. Nós não terminamos a primeira metade ainda, mas a partir de fevereiro, mais ou menos, já estaremos na segunda metade, que é a parte de teologia sistemática. Nós estamos fazendo teologia bíblica, evangelismo e missões é teologia prática. Depois nós entraremos em teologia sistemática. Então façamos o seguinte, oremos para que nós possamos nos retirar um pouco mais cedo, extraordinariamente hoje. Tá bom? Nosso horário até 9h30, uns 20 minutinhos mais cedo nós estamos saindo. Depois a gente vai pegar aquela parte lá que a gente perdeu? O quê? Sim, aí essa turma termina, mas quem entrou depois continua para poder pegar aquelas partes. No caso é só eu e o Luiz, né? Oi? Que está desde o começo Desde o começo. Eu estou falando que está desde o começo, é só a irmã Rosana e o irmão Luiz. A irmã Maria também está há bastante tempo, mas não é desde o começo. Ela ainda tem algumas matérias para ver. Então, vocês vão pegar assim. Bom? Irmã Rosana, a senhora pode orar para nós encerrarmos? Ore, por favor. Senhor Deus, Pai querido, nessa hora nós queremos te louvar, te agradecer por esse período que estivemos aprendendo da tua palavra. Obrigado pelo momento, obrigado por esse instante, Senhor Deus.